assistir. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Esse versículo ele é muito forte e ele mexe muito comigo, porque eu sei o para que eu fui chamado. Mas o que isso muda na prática? Essa série de conteúdos está aqui exatamente para isso. Para buscar a prática do que é essencial, para que essa geração não perca o primeiro amor. Pelo menos, feche os olhos. Na minha busca pelo essencial, eu descobri que o simples faz toda a diferença. A verdade é que frases como levante suas mãos, feche seus olhos, se tornam tão comuns. E o estranho é que se você sente a presença do Deus que criou o universo, será que você precisaria dessas ordens para tomar essas atitudes? Sabe o que é essencial? Simplesmente fechar os olhos e se entregar. A palavra vai começar em alguns instantes e eu vou repetir para você. O Deus que criou o universo, Ele está aqui e veio ao seu encontro. Então, pelo menos, feche os seus olhos para qualquer distração e abra seu coração, porque Deus vai falar com você agora. Que vídeo sensacional, que vídeo maravilhoso. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de palavras no Arena Jovem. Mas não é qualquer série de palavras. Queridos, nós estamos iniciando uma nova série de palavras que chama-se O Essencial. Essa série de palavras vai resgatar tudo aquilo que é a essência do Arena Jovem. Queridos, é verdade e você provavelmente sabe, há uma grande busca pelo avivamento na nossa geração. Muitas pessoas orando, fazendo grandes movimentos. Mas o nosso maior desafio nisso tudo, queridos, nosso maior questionamento é: o porquê disso está sendo feito? Será que realmente é para fazer a busca pelo essencial? Será que é realmente porque quer buscar a Deus, porque quer ver um grande avivamento? Ou será que é somente para suprir o ego de uma geração cheia de modinhas, cheia de porquês? Querido, nós temos aqui uma igreja maravilhosa. Hoje você está assistindo um culto transmitido graças à tecnologia. Nós temos muitos recursos, nós fazemos diversas coisas, queridos, para que a busca por Deus seja maravilhosa, mas a essência é Jesus. Nós podemos ter uma igreja linda, uma igreja super organizada, vários movimentos, conferências, célula, discipulado. Mas se a essência não for Jesus, de nada adianta. E hoje, queridos, nós vamos aprender um pouco. O primeiro tema dessa série chama-se Pelo menos feche os olhos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos onde você estiver, para nós iniciarmos orando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, muito obrigada porque hoje nós estamos aqui, nós podemos te cultuar. Senhor, eu peço que o Senhor entre com a sua presença em cada lar, de cada pessoa que está me ouvindo nessa noite. Pai, que nós sejamos edificados através dessa palavra. Senhor, nos confronta, nos constrange através do Teu Espírito Santo, que essa noite nós sejamos transformados. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Dá um amém aí no chat, no YouTube. Manifesta aí. Vamos lá? Queridos, hoje nós vamos falar sobre reverência. No vídeo foi falado sobre isso. E por que o tema da palavra é: pelo menos feche os olhos? Queridos, muitas vezes num culto, nós estamos tão alheios que quando você pega e se percebe, as pessoas estão todas adorando ao teu redor, as pessoas estão orando e você está ali assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Querido, esse tema, pelo menos feche os olhos,
É porque em muitos momentos de louvor e adoração, a gente fica assim, querido, fecha o teu olho. Querido, a presença de Deus está nesse lugar. Querido, sinta o poder do Espírito Santo. Porque muitas vezes as pessoas ficam alheias a tudo aquilo que Deus quer fazer. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 6. Vamos ler comigo. Deuteronômio 8, 6. Diz o seguinte: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Querido, logo em seguida eu gostaria que você abrisse em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que uma coisa tem a ver com outra, Sarinha? O que uma coisa tem a ver com outra? Que versículo é esse? Por que os dois estão ligados? Queridos, ter reverência é obedecer aquilo que o Senhor deixou para nós obedecermos. É como fala em Deuteronômio, obedecer aos mandamentos. E logo em seguida, em João 3,16, o Senhor fala sobre amor. Querido, Jesus se entregou num ato de amor. Ok, Sara, eu sei que Jesus se entregou num ato de amor, mas ele não se entregou para qualquer coisa. Ele se entregou para que vidas fossem salvas. Ele se entregou, querido, para que eu e você cumpríssemos algo chamado treinamento. Que treinamento é esse? O treinamento de salvar vidas. Querido, ter reverência ao Senhor, buscar pela presença de Deus intensamente, é você entender, cumprir o treinamento de salvar vidas. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse treinamento hoje. Querido, a busca pelo Senhor não é somente no teu quarto, não é somente no teu momento de devocional, não é somente nos cultos. Busca por Deus não é só isso. Buscar fazer a vontade dEle inclui salvar as vidas que estão nessa terra. Inclui, querido, ir até o perdido. Inclui, querido, você amar a pessoa independente do que ela tenha, independente se ela seja o mais difícil da tua família, independente, querido, se ela é a mais improvável de aceitar a Jesus. Ter reverência é você ir até o fim, independente de quem a pessoa seja. Vamos, queridos, falar um pouquinho hoje sobre Jesus. Jesus é o maior treinador que existiu. E para ele não tinha plano B. Queridos, para Jesus não existia plano B. Não existia, não. Talvez eu salve, talvez eu não salve. Talvez eu morra na cruz por eles, talvez eu não morra. Não. A partir do momento, querido, em que ele começou a exercer a sua missão, não existiu mais plano B. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui, fazendo o que Jesus nos deixou para fazer. E isso quer dizer que o plano deu certo. Amém? Queridos, gostaria de saber, quantos aí amam a Deus? Quantos querem obedecer o chamado de Deus para as suas vidas? Coloca aí no chat para o pessoal te acompanhar. Queridos, amar a Deus não é amar com a boca, não é falar que ama. É amar em atitudes. É muito fácil, querido, vir à igreja ou postar nas suas redes sociais, eu amo ao Senhor, Deus é o Deus da minha vida. Sendo que você não cumpre aquilo que está na palavra dele. Sendo que o ide para você é só mais um versículo. Sendo que os teus amigos, a tua família que está passando por dificuldade, que precisa ouvir uma palavra do Senhor, está clamando por uma palavra de salvação, por uma palavra de conforto, você se cala. Querido, amar a Deus é amar em atitudes. E é cumprir o treinamento que nós vamos falar nessa noite. Amém? Nós vamos iniciar, querido, falando sobre os passos para o treinamento. O treinamento de salvar vidas. Os bombeiros, né, quando alguém decide ser bombeiro, ele passa por um treinamento. De quando ele está lá na praia e alguém se afoga, quais são os passos que ele tem que fazer? As condutas que ele tem que tomar para salvar aquela vida, para que aquela vida não se perca. E hoje nós vamos falar sobre o treinamento de salvar vidas, de resgatar as vidas que estão perdidas no mundo, as vidas que se perderam lá fora, as vidas, querido, que estão ao teu redor, que estão ao nosso redor e que precisam ouvir de Jesus. E nós vamos falar sobre o primeiro ponto, e é o crucial,
talvez o mais importante de todos eles. E o primeiro ponto, queridos, para o treinamento, chama-se renúncia. Renúncia é o primeiro passo para você iniciar o treinamento de salvar vidas. Querido, ninguém segue ao Senhor sem renúncia. Ninguém segue ao Senhor sem negar o seu próprio eu. Renúncia é você negar os seus próprios desejos. A cada renúncia natural que você decide tomar, você sobe um degrau espiritual. Sara, mas é só um filme que eu deixei de assistir. Mas às vezes, querido, aquele filme desperta a tua velha pessoa, desperta o teu velho homem. Eu passei por uma experiência assim. Tinha algumas coisas que eu assistia na internet e talvez você esteja assim, nada a ver. Nada a ver, não. Para quem, queridos, tinha visto em pornografia, assistir pessoas com pouca roupa na internet é um grande gatilho. E aí as pessoas ficam brincando, não tem nada a ver, só estou passando aqui no feed, mas um dia você vai passar e vai querer continuar olhando. Querido, talvez você tenha que renunciar a alguma pessoa do teu ciclo de amizade, porque essa pessoa te puxa lá para baixo. Mas, Sara, eu não estou aqui para influenciar, você está dizendo que eu tenho que salvar as vidas? Sim, querido. Mas se você não estiver pronto o suficiente no treinamento, essa pessoa vai te puxar para baixo e te levar para onde ela está. E não você trazer ela para Jesus. Queridos, é importante entender que o que nós precisamos renunciar está dentro de nós. Existem raízes de pecado que estão dentro de nós que precisam ser renunciadas. Algumas pessoas deixam as coisas fluindo, bota para debaixo do tapete, joga para debaixo do tapete. Querido, algum dia alguém vai tropeçar nesse tapete e pode ter um acidente bem grave. Escolha renunciar tudo aquilo que te impede de viver o treinamento na sua vida. Tudo aquilo que tem te impedido, querido, de salvar vidas, de ganhar vidas para Jesus. Porque sabe o que o pecado faz com a gente? Ele traz uma sensação de inutilidade. Eu sou inútil, eu não sirvo para isso. Como que eu vou falar de Jesus para outra pessoa se eu sou todo errado, sou todo pecador? Queridos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas o que nos diferencia é a busca pela renúncia. É renunciar, é falar, Senhor, me perdoa, eu renuncio, eu não quero mais viver isso na minha vida. E você precisa anotar aí no seu caderno, no seu bloco de notas, o que é que hoje você precisa renunciar. Você sabe, eu não sei porque eu não te conheço, mas você sabe o que você precisa renunciar. Anote. Ai, Sara, que besteira. Anote, querido. E depois, ora, fala com o teu líder, pede ajuda, porque você não vai conseguir sobreviver muito tempo sem renunciar às coisas do passado. O segundo ponto, querido, sobre renúncia, é que é necessário enxergar a renúncia não como perda, mas como ganho. Tudo que você renuncia, querido, aqui na terra, você ganha algo com Deus. Às vezes você acha assim, Sara, mas é muito difícil para mim. Eu não consigo renunciar. Eu não consigo fazer as coisas de maneira diferente. Eu não consigo. Sabe, a minha família já é todo mundo assim, os meus pais me ensinaram assim. Se eu renunciar a isso, eu vou perder o carinho de alguém, eu vou perder o amor de alguém. Mas é necessário colocar uma balança. E entender o que é melhor. Ser amado pelo mundo ou ser amado por Deus? Sara, mas Deus me ama independente dos meus pecados. Sim, querido, Ele te ama. Mas o quão você quer crescer na presença de Deus? O quanto você quer crescer no seu relacionamento com Ele? Sarinha, mas eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia até de vez em quando. É aquela oração assim antes de dormir, né? Deus, abençoa os meus pecados e dorme. Né? Não, querido, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Tem uma música que fala sobre isso, que para o mundo é perda, mas para mim é ganho. Querido, tudo que você renuncia no mundo, seja o que for, do menor para o maior, você ganha na sua vida com Deus. Amém? Tem um texto lá em Filipenses 3:8, gostaria que você abrisse, que diz o seguinte: e na verdade
tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. É necessário, querido, fazer uma escolha, tomar uma decisão. Agradar o mundo ou andar com Deus. As duas coisas não funcionam. E só você sabe o que te afasta da presença de Deus. Só você sabe aquilo que te afasta da vontade dele. Então, só você pode renunciar. Decida, querido, escolha renunciar para que você viva a missão, para que você viva o treinamento com sucesso. Querido, sem renúncia ninguém conquista nada. Para um atleta que quer vencer um campeonato, ele precisa renunciar muitas vezes o seu lazer, precisa renunciar muitas vezes o tempo com a família, para conseguir vencer o campeonato. E o que você vai renunciar hoje? Para correr a sua maratona com Deus e ganhar as vidas que você precisa ganhar. Quando você abre mão de uma coisa aqui, você ganha algo maior depois. Querido, viver no centro da vontade de Deus é uma renúncia constante. Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, tomar a sua cruz é renunciar à sua vida. É decidir viver para o Senhor. Hoje, o que é que você precisa renunciar? Nós vamos para o segundo ponto. E o segundo ponto, eu acho que talvez seja depois da renúncia dos mais desafiadores, que é a coerência. Querido, o que é coerência? É você fazer aquilo que você fala. Né? Muitas vezes acontece demais, né? Que pessoas falam, mas vivem pouco. Falam de tudo, mas vivem pouco. Querido, coerência é a base da vida cristã. Ser santo na igreja é muito fácil. Ser santo na igreja é muito simples. Agora, querido, fazer a diferença lá fora é o que importa. A segunda etapa do treinamento é alcançar a coerência e colocar em prática o que você aprende. Querido, quando o seu corpo, alma e espírito estão em harmonia, as coisas funcionam. Não adianta, querido, você vem, busca Deus, faz o teu devocional com intensidade, evangeliza, né, busca vidas para Jesus. Se muitas vezes, quando você é confrontado pelo mundo, você cede. Ah, não, Sarinha, mas como que eu vou deixar de mentir no meu trabalho? Como que eu vou deixar de mentir na escola? Querido, são escolhas. Não adianta vir buscar a Deus e ir lá fora viver uma vida sem coerência, viver uma vida diferente daquilo que você prega. A nossa busca todos os dias é para viver 100% daquilo que nós pregamos, 100% daquilo que nós falamos. Existe uma frase que diz o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Queridos, a única coisa que convence as pessoas são as tuas atitudes. Você só vai ganhar vidas para Jesus quando a sua vida for o seu testemunho. É muito simples contar, eu fui ao revisão de vidas, eu tive a minha vida transformada, meu Deus, Deus me encontrou, Deus me transformou. Se para as pessoas que convivem com você enxergam que você ainda é a mesma pessoa. Isso não existe. Sabe, queridos, tem um versículo lá em 1 Coríntios 9, 27, que diz o seguinte: mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E a palavra de Deus também diz: do que adianta ganhar o mundo e perder a minha alma? Queridos, não adianta pregar, e quando chegar no dia principal, onde você estiver cara a cara com Jesus, ele te olhar e dizer: eu não te conheço. Queridos, pregar é fácil, viver que é o difícil. E viver o treinamento de salvar vidas é necessário ter coerência. Então, comece pelo começo, comece com as coisas simples. Comece a transformar aquilo que para você talvez seja mais bobinho. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. Ah, isso aqui é só um pecadinho, uma besteirinha. Queridos, são essas coisas que fazem com que a nossa vida perca a coerência. Com que a gente não seja correto com o que a gente prega. Amém? Todos os dias é necessário que nós façamos uma autoanálise.
e observemos se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? E por que isso é importante? Como que eu faço isso? Querido, tem uma coisa chamada devocional. O devocional, querido, é o teu momento diário com Deus. É o momento em que você tira para falar com Ele. Para ler a Bíblia, para orar. Ah, Sarinha, tá ok, eu até faço isso antes de dormir. Você reflete como foi o seu dia? Quais as atitudes que poderiam ser transformadas? Quais as atitudes que você poderia ter feito diferente? É necessário que você todos os dias olhe para você mesmo. Se nós não fizermos esse exercício, algumas coisas de pecado vão grudando na gente e a gente não vai percebendo. E aí, quando vê, a nossa vida já está sendo totalmente fora daquilo que Deus tem para nós. A Bispa Lúcia tem uma frase que diz o seguinte: coerência é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Alunos do Instituto de Vencedores, temos nessa transmissão do Arena, a aula 9 do módulo 1 do Instituto de Vencedores fala sobre obediência. E fala sobre a vontade de Deus. Querido, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Viver em coerência é viver com isso. Viver debaixo da vontade dele. E, Sara, como que eu sei que eu estou vivendo em coerência? Como que eu sei que eu estou vivendo debaixo da vontade de Deus? Querido, o nosso manual é a Bíblia. Enquanto nós estivermos vivendo o que está escrito na Bíblia, nós estamos vivendo em coerência. Então, tenha a sua vida baseada nela. Amém? E algo muito importante, que nós falamos sobre coerência, sobre reverência. Como que é a tua postura aí na tua casa assistindo o culto? Você está fazendo da sua casa a igreja, ou você só está fazendo da sua casa um lugar de assistir uma transmissão no YouTube? Como que você se porta aqui na igreja? Ah, Sarinha, eu fico sentado, prestando atenção na palavra, anoto. E na sua casa? Está aí jogado no sofá, né, comendo pipoca, né, nem presta atenção, ouve um pouco, depois não ouve mais, vai para o Instagram. Querido, o seu culto é aí onde você está, é na sua casa. Tenha reverência à presença de Deus. Se você quer que a presença de Deus alcance a tua casa, tenha reverência. Faça da tua casa a igreja. Amém? Terceiro ponto, e muito importante, e talvez, querido, esse aqui seja o ponto em que as pessoas mais tenham dificuldade de exercer. Além de renunciar, de ter coerência, o terceiro ponto é perseverança. O nosso bispo Robson diz algo simples e muito verdadeiro. A vida não é justa. Querido, não espere que a sua vida seja como um parque de diversões, em que você entra só para se divertir. Querido, a vida não é justa. Você vai passar por dores, você vai passar por dificuldades, você vai passar por momentos de provação, e são nesses momentos em que você cresce. E na missão é assim também, querido. O Senhor, Ele quer provar, Ele quer testar o nosso coração. E eu aprendi uma coisa, querido. Às vezes a gente tem uma mania de falar assim, ó, ai, o diabo está se levantando na minha vida. Meu Deus, o inimigo está furioso. Querido, ele pode estar mesmo. Mas algumas situações na nossa vida, Deus permite para que nós sejamos treinados. Enquanto a gente olha as crises, as dificuldades, as incertezas, só como um ataque do inimigo, e fica se lamentando, fica resmungando, fica murmurando, a gente fica sempre no mesmo patamar. Se nós queremos, se você quer subir para outro patamar, comece a enxergar as crises, as dificuldades, as provações, como um momento, um trampolim, onde você pode subir para um novo nível. O problema, querido, de muitas pessoas é que elas desistem no meio da adversidade. Querido, o treinamento, num treinamento militar, eu não sei porque eu nunca fui, mas a gente já viu vídeos, né? Não é assim, ah, não, corre daqui ali, fica ali, pronto, passou. Não, querido. Luta. Eles ficam rastejando na lama, ficam lá no frio, passam noites em claro, ficam sem comer, comem umas comidas lá muito doidas. E só quem chega no fim é quem é perseverante. É quem entende aonde quer chegar. Querido, se você quer chegar no final da sua vida e deixar um legado, como nós falamos na semana passada, é necessário ser perseverante. Você quer ganhar vidas para Jesus? Seja perseverante.
Tem algumas pessoas que não vão vir para Jesus de primeira, no primeiro convite, na primeira oração. Não seria, mas a pessoa tem que vir. Mas tem gente que não vem. Tem pessoas que você persevera 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E um dia a pessoa vem. Mas se você desistir no meio do caminho, querido, quem vai falar para essa pessoa? Seja você o agente de transformação. Seja você o perseverante. Quanto mais dificuldades, mais preparado você fica. E deixa eu te falar uma coisa. Cada cicatriz que você tem mostra uma batalha em que você saiu vivo. Cada cicatriz que tem no teu corpo, que você olha, tem uma história. Toda cicatriz, querido, que você vê alguém na rua, uma criança, ou um amigo teu, um familiar, você olha, meu Deus, o que foi esse corte aqui, essa cicatriz? A pessoa vai te contar a história, mas ela saiu viva dessa. Tenha orgulho das tuas cicatrizes, querido. Cada cicatriz é um testemunho. E quanto mais dificuldades você passar, mais testemunhos você vai ter para falar para sua família, para ganhar vidas para Jesus, para dizer assim, ei, eu passei por essa dificuldade e você vai passar também. Você também vai conseguir. Se orgulhe, querido, de cada batalha que você venceu. Mas para vencer é necessário ser perseverante. Amém? Vamos, queridos, para o último ponto do nosso treinamento. E esse ponto chama-se reprodução. Existem grandes movimentos de ganhar vidas para Jesus. Isso é muito importante. Mas, queridos, ganhar sem cuidar é ganhar em vão. Porque daí você ganha muitas vidas, mas aceitou Jesus, orou por ela, tchau. Nunca mais vê a pessoa, não liga para saber como é que está. Querido, Jesus andava junto das pessoas. Sabe, nós estamos sendo treinados hoje para cuidar de vidas, porque há 2000 anos atrás, Jesus decidiu cuidar de 12 homens. Discipular 12 homens. Estar do lado dos 12 homens. Um cortava a orelha do soldado. Outro roubava. Outros 2 ficavam disputando para ver quem ficava mais perto de Jesus, né? Bajulando Jesus. Queridos, ninguém é perfeito. Eu e você também não somos. Mas alguém decidiu cuidar de nós. E bem como Jesus cuidou de 12 homens há 2000 anos atrás, eu e você somos chamados para cuidar de vidas hoje. Não é só pregar e falar do amor de Jesus, é necessário cuidar. O avivamento, querido, não é chegar e falar assim, querido, aceita Jesus. É você orar pela pessoa, é você estar junto, ajudar a pessoa a vencer as dificuldades. Renúncia, coerência e perseverança sem reprodução, queridos, é a missão incompleta. É necessário que você renuncie àquilo que está te afastando da presença de Deus, que você seja coerente com aquilo que você está pregando, que você persevere nas adversidades, mas que principalmente você decida cuidar das vidas até o fim. Existem pessoas que vão desistir, existem pessoas que vão abandonar no meio do caminho, mas existem pessoas que vão ficar. E você vai cuidar dessas vidas, e essas vidas vão ser treinadas por você, e vão cuidar de outras vidas. E assim, queridos, o avivamento vai acontecer no mundo e na nossa nação. A nossa plenitude, como homens e mulheres de Deus, é cuidar de vidas. Querido, não esqueça de onde Deus te tirou. Eu acho que o maior motivo pelo qual nós treinamos, nós cuidamos de vidas, nós decidimos ser líderes, é porque nós nos lembramos que um dia Deus nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a luz e alguém segurou na nossa mão e falou, eu vou te ajudar. Seja grato por essas pessoas. E a partir, querido, da tua gratidão, decida ser essa luz na vida de outras pessoas. A reverência sempre deve ser a Ele. Querido, enquanto você ganha vidas para Jesus, enquanto você decide falar do amor de Deus, enquanto você decide cuidar, treinar, independente das circunstâncias, você está exercendo a tua reverência a Ele. E você está cumprindo aquilo que Ele fala na palavra sobre ide e fazei discípulos. Querido, se hoje você está me assistindo, você está assistindo a esse culto, e você nunca passou pela experiência de ganhar alguém para Jesus, ao final deste culto, vai na tua rede social, coloca uma enquete no teu Instagram, uma caixinha de perguntas.
E comece a evangelizar as pessoas através da internet. Comece a falar do amor de Jesus. Convide essas pessoas para estarem no próximo Revisão de Vidas. Decida viver a plenitude de Deus para a sua vida. Amém? Eu gostaria que onde você estiver, você se colocasse de pé. Querido, como eu falei antes, a tua casa é a igreja. Aí é o teu culto. Então, querido, é necessário que você deixe todas as distrações, você deixe tudo de lado e você decida, neste momento, renovar a tua aliança com o Senhor. Talvez você esteja muito preocupado com tudo que está acontecendo no mundo hoje. Talvez você esteja preocupado, mas Sara, o meu pai e a minha mãe, o emprego deles está difícil, ou você seja a pessoa que está passando por um problema no seu emprego. Talvez você tenha algum familiar que está com Covid, que está mal, e você esteja cheio de preocupações. Mas, querido, este é o teu momento, o único momento. Tira, separa, só você e Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E que nesse momento, querido, lembrando da lista da renúncia, você começasse a colocar diante do Senhor as coisas que você precisa renunciar. Talvez, querido, seja a tua reputação. Talvez você pense assim, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Lá em Filipenses diz, a minha reputação já foi crucificada com Cristo, Paulo fala. Queridos, é necessário que nós tomemos uma decisão. Agradar a Deus, manter a nossa reputação em Deus ou agradar ao mundo. E quem você escolhe agradar hoje? Feche os teus olhos aí onde você estiver. Sabe, comece a falar com o Senhor. Entregue a Ele tudo aquilo que tem te impedido de viver o teu chamado. Queridos, viver o nosso propósito, viver o nosso chamado, é a plenitude de Deus para nossas vidas. É necessário que a gente exclua de nós tudo aquilo que nos impede de viver o nosso chamado. Então, neste momento, querido, comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem te impedido de viver o seu chamado. Tudo que você precisa renunciar. Em nome de Jesus, querido, se for necessário, se ajoelhe. Sabe, tenha um momento intenso na presença de Deus na tua casa. Atrai a presença de Deus para dentro do teu lar.